Charles Kingsley, ele foi um importante escritor inglês, e ele disse uma certa vez: há dois tipos de liberdade: a falsa liberdade, na qual o homem acredita que ele pode fazer o que bem quiser na sua vida, e também há a verdadeira, onde o homem é livre para fazer o que ele deve fazer. Ao longo da história de Israel, nós podemos ver eles lutando com esses dois tipos de liberdade, e da mesma forma isso acontece comigo e acontece com você também. Há uma luta diária para saber qual é a vontade de Deus em nossas vidas, qual caminho tomar. Nós temos a liberdade, mas estamos fazendo bom uso dessa liberdade através de Cristo? É um sinal de maturidade, quando aprendemos que a liberdade, ela é uma ferramenta para a construção, e não algo para gastar tempo brincando com ela. O que liberdade envolve é responsabilidade. A saída do povo do Egito ensinou ao povo que o seu futuro sucesso encontrava-se no cumprimento de 3 responsabilidades importantes. Capítulo 13, seguir ao Senhor. Capítulo 14, confiar no Senhor. E capítulo 15, louvar o Senhor. 3 responsabilidades importantes para aquele povo, que nós devemos estar aplicando em nossas vidas também: seguir ao Senhor, confiar no Senhor e louvar o Senhor. Louvado seja Deus pelos nossos jovens, entoaram um belo hino ao nosso Deus, amém, irmãos? E devemos ter esse coração de louvor, de agradecimento pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta noite, nós vamos compreender a primeira responsabilidade. Êxodo 13, 17 a 22, fala sobre essa saída do povo e qual o caminho que eles tinham que tomar após o Egito. Versículo 17 diz assim: e aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito. E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia esse solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus os visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Irmãos, é um fato, nós precisamos seguir o Senhor, e para isso devemos ter em mente, em primeiro lugar, olha lá, Deus tem sempre o melhor caminho para nós, amém? Deus sempre tem o melhor caminho, e isso nós podemos ver no versículo 17 e 18, e aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho, e armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Esse rodear durou 40 anos no deserto. Um tempo atrás, Deus nos falou sobre a escola do deserto, como aquele povo aprendeu. Eles tinham que ser levados para um lugar onde houvesse silêncio, onde eles pudessem ouvir a voz do Senhor e ser moldado pelo nosso Deus. Se houvesse um estrategista militar junto com o povo,
com certeza ele teria discordado da rota de desocupação escolhida pelo nosso Deus, pois era muito longa. Mas porque Deus decidiu levar milhões de pessoas por uma rota mais longa, mais difícil? A resposta está no versículo 17, parte B. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, volte ao Egito. Muitas vezes, nas dificuldades da vida, nós temos o costume de olhar para trás. Mas nessa noite, Deus nos convida sim, a olharmos para o retrovisor da vida, para olhar as bênçãos que Deus tem derramado em nossas vidas, para que possamos aprender e permanecer no caminho do nosso Deus. Então, Deus planeja o melhor caminho para o seu povo. Há um hino que gostamos muito, que diz assim: pois é perfeito o seu caminho, nem sempre entenderei, mas sempre o seguirei. Pois é perfeito o seu caminho, nem sempre vou entender o caminho de Deus. Às vezes a gente pergunta, por que, Senhor? Por que desse caminho? Talvez os israelitas pensaram, será que esse caminho é o melhor para nós? Mas sempre o seguirei. Amém? Lembre-se que aquele povo, eles antes de entrar no deserto, eles depararam com o mar, atrás os egípcios prontos para atacar, e eles de frente com o mar, mas a ordem de Deus foi o quê? Marche. Como marchar sobre as águas? Deus leva aquele povo em becos sem saída, para fazer milagres, e não é diferente com nós. Deus nos leva a certas situações para mostrar o milagre dele, como ele tem o poder de transformar nossas vidas e dar a nós o melhor caminho, amém, irmãos? Mostrar para nós o que é melhor. Olha, nem sempre compreendemos o caminho que Deus escolhe, ou nem mesmo concordamos com esse caminho, mas uma coisa podemos dizer, que o Senhor faz o melhor para nós, é só confiar. É que o caminho de Deus, irmãos, sempre é o melhor, sempre é o perfeito. Deus escreve certo, por linhas certas. E olha, eu posso dizer que Deus, Ele nos coloca em cada situação, às vezes, que duvidamos na nossa incredulidade, mas Ele sabe o que é melhor. Eu aceitei a Cristo em 1995, e eu tive aquela explosão, aquele desejo de falar de Cristo. Sabe aquele primeiro amor? Aquela coisa que ferve na nossa alma, no nosso sangue. Eu quero falar de Cristo para minha família, eu quero falar de Cristo para todos. Esse era o meu desejo em 1995. Eu sou de uma família que somos em 7 irmãos, e o meu desejo era levar a Cristo, todos eles. E eu tinha um dos meus irmãos, o Alceu, que ele não dava o braço a torcer, não queria ouvir. E um certo dia, eu voltando do trabalho, à tarde, porque eu tinha um tempo reservado com o meu pastor, para me ensinar a palavra de Deus, eu já tinha aceito a Cristo, então eu desci em uma rua, no meu bairro, bem longe da minha casa, e resolvi passar na casa da vizinha da minha irmã, que eram amigos ali. Entrei na casa dela e pedi para usar o banheiro. Entrei no banheiro. Ao sair do banheiro, quebrou a chave. Não abria o banheiro, nem por dentro e nem por fora, porque aqueles que moravam ali não tinham a chave do banheiro. E o tempo correndo, e o pastor ia passar na minha casa, para eu poder receber o estudo, e ali eu fiquei por 2h30 no banheiro, e eles tentaram de tudo, nada, até que chegou o pai da família, estourou a porta, e eu consegui sair. Mas irmãos, Deus faz tudo certo. Deus precisou desviar o meu caminho, me colocar naquela situação, para que o meu pastor chegasse no horário combinado, não me encontrando, e encontrou meu irmão Alceu, e ali ele pregou o evangelho, e ele aceitou a Cristo. Uau, eu fico maravilhado, como que Deus faz essas coisas,
E hoje ele é um servo de Deus, ele é firme no caminho do Senhor. Ele era uma pessoa, como muitos, perdido na vida. Hoje ele é um homem sério, casado, firmes no caminho do Senhor. Deus precisou me prender por 2h30 em um banheiro, para que ele pudesse alcançar meu irmão. Ele disse: Sidney, não é da sua forma, é da minha. Amém? É da minha forma. Às vezes ele nos coloca em certas situações, nos leva a caminhos que a gente para e pensa: Senhor, por que eu fiz esse caminho? Por que eu vim aqui? Eu fiquei preso nesse banheiro. Mas nesse momento, Deus estava salvando o meu irmão. Amém? Glória a Deus por isso. Eu louvo ao Senhor por tão grande amor por cada um de nós e a forma como Ele age em nossas vidas. Lembre-se que Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está acontecendo na sua vida. Ele sabe dos problemas que tem passado. E Ele quer te colocar no caminho dEle. E que você sinta a segurança dEle. Salmos 23, 3 diz assim: guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Amém? Guia-me nas veredas da tua justiça. Mas o Salmo 24, 4 e 5 nos mostra o que devemos fazer nessas veredas. Olha: faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Amém, irmãos? Faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Não há veredas melhor do que do Senhor. Deus sabe tudo o que é melhor para nós. Aqui, irmãos, nesses versículos nós temos a oração tão necessária para obter a direção divina, a direção correta. Por que tão necessária? Por que ela é tão necessária em nossa vida? Porque somente os caminhos de Deus são perfeitos. E por isso, somente o seu caminho é um caminho abençoado para você, amém? Somente o caminho dele. Entre os caminhos de Deus e os nossos caminhos, há um profundo abismo, diz a palavra de Deus. As Escrituras deixam bem claro para onde nos conduzem os nossos próprios caminhos. Diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Esse é o caminho do homem. Ele pensa que está no caminho certo, quando ele deposita toda a confiança em si mesmo, quando ele tira Deus do centro da vida dele e coloca o eu. Esses caminhos são caminhos de morte. Irmãos, são muitos que estão indo para esse caminho. É a morte espiritual, porque todos nasceram mortos espiritualmente, diz a palavra de Deus. Todos nascem sem o Espírito Santo. Todos estão condenados ao inferno, diz a palavra de Deus. Porque na Bíblia somente há 2 caminhos: o céu e o inferno. E o inferno é algo real, existe. Lá há choro e ranger de dentes. Lucas capítulo 16 descreve bem como é o inferno. Quando o rico e o pobre morrem, o pobre, por ter crido em Cristo, vai e está descansando no seio, ou melhor, no peito de Abraão. Já o outro está em tormento, e ele clama ao ver de longe, porque tinha um abismo que separava os dois. Ele clama: pai Abraão, mande alguém subir para que avise os meus parentes, para que não venham nesse lugar de tormento. E a resposta de Abraão foi: eles têm a Moisés. Ou seja, eles tinham desde Gênesis até Malaquias a palavra de Deus apontando Cristo. Há caminhos de morte, e esse caminho é o caminho sem Cristo, é o caminho que leva para a perdição eterna, e são muitos os que estão indo por esse caminho. Por isso é muito trágico quando a vida de uma pessoa é descrita da seguinte maneira: cada um se desviava pelo caminho. E é assim, estão se desviando pelo seu próprio caminho, fazendo o teu próprio caminho, e não buscando ao Deus eterno. Mas como que é o caminho de Deus? Como é esse caminho para você, irmão? A resposta está no Salmo 77, 13, que diz: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus
tão grande como o nosso Deus, não há outro, amém, irmãos? É um caminho santo, puro, mas é justamente por ser um caminho de santidade, que tão poucos encontram esse maravilhoso caminho. Apertado é o caminho que conduz para a vida. Nesse caminho santo, estreito, a velha natureza fica do lado de fora, amém, irmãos? Não entra. Santo, santo, santo é o Senhor. E o santo não se mistura com o profano. Por isso, o ser humano tem que confessar os seus pecados e crer que Jesus é o Senhor, amém? Que é o Salvador da sua vida. E despojar, tirar essa velha natureza, almejando também a santidade. Porque em 1 Pedro, capítulo 16, 1 diz, sede santo, porque eu sou santo. Amém, irmãos? Almejar ser santo como o nosso Deus. Mas isso só pode acontecer se, de fato, você se arrependeu e creu que Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador. A ênfase em ser santo e estreito mostra também a singularidade do caminho de Deus para você e para mim. Não existe outro caminho, irmãos. E nesse caminho só há lugar para duas pessoas, para o Cordeiro e para você. Não há outro caminho para mais ninguém a não ser para Deus e para você, o caminho de Deus. Por isso, irmãos, nós devemos clamar de todo o nosso coração ao Senhor. Lá em Salmo 139, 23, 24 diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, amém, irmãos? Tira de mim, Senhor, qualquer caminho mau, qualquer caminho que me leve longe do Senhor, mas faça com que eu permaneça no teu caminho. Sonda-me, ó Deus, e vê o meu coração. Você tem clamado ao Senhor? Enxerga meu coração, ó Pai, limpa, tira de mim tudo aquilo que atrapalhe o meu caminhar, o meu andar com você. Irmãos, olhe para grandes homens de Deus, no qual eu destaco Enoque. Ele andou com Deus de tal forma que Deus o recolheu em vida, porque ele era um homem íntegro, puro, perfeito aos olhos de Deus. Sim, era pecador como eu e você, mas ele almejava isso. Como? Sonda-me, tira-me tudo aquilo que atrapalhe o meu caminhar com o Senhor. Enquanto eu e você seguir a Deus, teremos segurança debaixo das bênçãos do Senhor. Amém, irmãos? Teremos plena segurança debaixo das bênçãos do Senhor. Não basta seguir o caminho, é preciso que saibamos dar valor à caminhada, pois não é só o fim que nos marca, mas a jornada que nos fortifica. Amém, irmãos? Mas a jornada que nos fortifica. Não entendemos muitas vezes o caminho do Senhor, mas é nessa jornada que Ele nos tornará forte. Amém? Eu sempre oro, Senhor, não tire de mim as tribulações, mas me dê ombros fortes para que eu possa suportar, para que eu possa aguentar. Me dê fé, segurança nessa caminhada, porque é nela que crescemos, é nela que somos lapidados, que somos transformados. Amém, irmãos? Ore, Senhor, me dê braços fortes. Não basta seguir o caminho, é preciso que saibamos dar valor à caminhada, pois não é só o fim que nos marca, mas a jornada que nos fortifica. Ao caminhar nos caminhos difíceis, encontramos pedras, barreiras, dificuldades. Às vezes, nos falta o ar. Às vezes, ficamos acabados, arrasados. Mas, irmãos, isso é essencial para que nos preparemos para alcançar aquilo que nós desejamos. Tudo o que é difícil de conseguir, nós valorizamos porque as dificuldades nos abrem os olhos para que possamos enxergar o agir de Deus em nossas vidas. Como aquele povo pôde ver o agir de Deus?
levando eles diante de um mar, vendo Deus abrir os mares. Quando chegaram então na caminhada do deserto, ele fez com que a água amarga se tornasse boa para que eles pudessem beber, fez cair pão do céu, deu carne para aquele povo, fez com que saísse água da rocha. Deus nos leva em situações difíceis para que possamos lá ver os milagres dele, amém? Acontecendo na nossa vida. O caminho de Deus é perfeito, ele é puro, ótimo, para que possamos então seguir sem sombra de dúvida. Falando um pouco de caminhos difíceis, irmãos, eu tenho compartilhado com os irmãos certas dificuldades que eu tenho passado pela minha vida. Como muitos já sabem, eu estudei no Seminário Batista Regular do Sul, ali tem a imagem do prédio, embaixo fica a biblioteca, em cima seriam os quartos das moças, do outro lado da rua fica o quarto dos rapazes. Passamos ali 4 anos e 6 meses, eu, minha esposa e até então o Felipe, que era pequenininho. E naquele tempo ali no seminário, nós fomos lapitados, passamos por várias situações, de muita alegria, muito aprendizado da palavra do Senhor. Ali eu tinha capela todos os dias. Sabe que todos os dias você ouvia um pastor pregando, cada dia um pastor diferente do outro? Era muito bom aquilo. A gente cresce espiritualmente, mas também Deus nos prova naquele tempo, porque como eu poderia levar alguém em um caminho que Deus queira, se eu não tivesse passado por ele? E ali eu passei por várias situações difíceis. Como eu falei, teve dias que nós não tínhamos nada para comer, nada, irmãos, porque não é um seminário barato, apesar de Deus ter suprido todas as minhas necessidades. Eu fui adotado por irmãos lá nos Estados Unidos, na época, que nos ajudaram no sustento, e muitos seminaristas também, mas houve um dia que não tinha nada para comer. E sabe quando aquela moedinha de 5 centavos se torna 100 reais para você? Você procura, caça ela. Eu achei aqui 5 centavos. Eu achei 10 centavos. E você tenta juntar aquelas moedinhas para comprar o pão. E você dá valor para os centavos. Nós passamos por um tempo assim. E um certo dia, nós casados, nós morávamos em apartamentos do seminário. Eram 12 apartamentos. E era uma distância de umas 3, 4 quadras até o seminário. Eu saí preocupado pela manhã, até o seminário, o que eu vou colocar para comer na minha mesa, para minha esposa e para o meu filho. Uma dificuldade incrível, irmãos. E eu passando, indo por um caminho para o seminário, eu olhei para uma lixeira, e naquela lixeira tinha um saco com 4 pães, provavelmente pão estragado. E eu parei, pensei em pegar aquele pão. Pegar aquele pão. Doeu para mim naquele momento. Mas na hora veio no meu coração: nenhum filho meu irá mendigar o pão. Nenhum filho meu. E aí então eu fui até o seminário, e quando eu retornei, tinha 2 seminaristas que sempre faziam isso. Eles compravam várias sacolas de pães e penduravam na porta de cada seminarista. Minha esposa está aqui para dizer a verdade. E eu chegando lá, eu deparei com uma sacola com 10 pãezinhos. Amém? Parece ser pouca coisa, mas para quem não tinha, era muito. Muito, muito mesmo. E eu fiquei tão contente. Deus me levou para aquele caminho, e Ele me mostrou um pão no lixo. E eu perguntei para Deus: será que eu pego? É para eu pegar esse pão? Mas Ele me respondeu: filho meu, não vai mendigar o pão. Filho meu, não vai passar dificuldade, porque eu tenho reservado o melhor para você. Amém? É só confiar em mim, diz a palavra de Deus. E retornando, eu encontrei aquela sacola de pão. Amém, irmãos? Deus age de formas estranhas em nossa vida. Ele nos ensina para ver se realmente ficamos firmes, com o propósito de caminhar, de seguir a Ele. Precisamos, irmãos, seguir o Senhor, e para isso,
devemos ter em mente que, segundo, Deus sempre encoraja a nossa fé, amém? Sempre nos coloca para cima, e podemos ver isso no versículo 19, que diz assim: e Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia esse solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Aí você para e pensa, aonde isso podemos encontrar fé? Aqueles ossos seriam um marco para o povo de Israel, mostrando para eles o que Deus fizera no passado para José. Assim como Deus foi com José, Deus seria com eles também. O que seu caixão significou para as gerações de judeus durante aqueles terríveis anos de escravidão no Egito, os judeus podiam olhar para o caixão de José e ser encorajados. Lembre-se, quem era José? Um homem que o Senhor havia cuidado durante suas provações. E quão grande foi as provações daquele homem, sendo vendido pelos seus irmãos, sendo preso injustamente, passando ali dificuldades terríveis, mas sempre confiante no Senhor, amém? Sempre confiante no Senhor, e que por fim havia então libertado ele. Irmãos, sua vida era uma mensagem de que Deus tem o seu tempo, e cumpre as suas promessas no tempo certo, amém? José estava morto, mas servia de testemunho da fidelidade de Deus. E nós podemos ver no decorrer da história desse povo no deserto, quantos marcos eles fizeram durante a jornada, mostrando o que Deus fizera na vida deles, mostrando que Deus, ele sempre dava fé, mantinha eles firmes, com fé no caminho do Senhor. Olha lá alguns. Quando o povo atravessou o rio Jordão, eles fizeram um monumento de pedras, como memorial para as próximas gerações de que Deus era fiel. Josué capítulo 4. Também colocaram pedras nos montes Ebal e Gerizim, para servir de lembrança da lei de Deus. Êxodo 8, 30 a 35. Um monte de pedras foi o testemunho da traição de quem? Acã, Josué 5, 25 e 26. Mas também Deus fez com que eles fizessem um marco, uma grande pedra, serviu de testemunho da consagração de Israel, depois da conquista da terra, Josué 24. Samuel usou uma pedra, como um marco da vitória de Israel sobre os filisteus, e até hoje lhe deu o nome Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, amém, irmãos? 1 Samuel 7, 12, eu tenho certeza absoluta que você também pode dizer Ebenezer, amém? Até aqui o Senhor tem ajudado. Quando você olha para trás, vê as dificuldades, o sofrimento, mas Deus é contigo, amém? Ele sempre tem sido Ebenezer em nossas vidas, sempre tem sido Ebenezer para cada um de nós. Você tem lembranças da obediência de Deus? Você tem um marco na sua vida no qual você pode se fortalecer, ter fé? Cada um de nós temos uma história. Eu tenho uma que eu já compartilhei com os irmãos. Lembra quando eu falei que a dificuldade foi tanta no seminário, que eu levantei de madrugada para orar, pedir para que Deus me ajudasse, 4:30 da manhã, na cozinha, eu dobrei meus joelhos, abri a janela e falei: Senhor, sê comigo, mostra a tua vontade na minha vida. Irmãos, foi incrível. Naquele momento veio um pássaro chamado o sabiá da laranjeira. Quem já ouviu, é lindo o canto dele. Eu sei até o tempo que ele começa a cantar, é sempre em agosto, em setembro, que ele começa a cantar. E aquele dia, então, pela madrugada, veio esse pássaro, já quase clareando, quase 5 horas da manhã, ele começou a cantar na minha janela. Lindo o canto dele. E eu levantei, contemplei aquele som, orei ao Senhor, e quando amanheceu, fui ao seminário, voltei, encontrei a Elisane doente, o Felipe doente, ardendo de febre,
e novamente sem nada para comer. Eu vou fazer o pouco de arroz que tinha, quando eu ligo o gás, cadê o gás? Acabou. Caio de joelho e clamo: Senhor, por que isso? Por que eu passar por essa situação? Chegar até aqui nesse estado? Que o Senhor tem para me ensinar? O Senhor quer que a minha família morra nesse lugar? E de repente, bateram na porta, como eu já falei. Eu levanto, enxugo minhas lágrimas, eu abro a porta, não vejo ninguém. Mas eu abaixo a cabeça, tinha uma cesta básica, com um envelope, com R$50 que era para o gás, e era bem barato na época. E dizia: irmão, Deus me abençoou, e eu quero ser uma bênção na vida do irmão, dividindo com o irmão um pouco das bênçãos de Deus. Naquele momento eu caí de joelho, pedi perdão a ele, porque a minha fé era pouca, porque eu não tinha acreditado. E esse marco para mim foi aquele pássaro. O que Deus queria dizer? Assim como eu cuido das aves do céu, assim como eu as alimento ela, quanto mais a você. Dali em diante, até hoje, não deixei de ouvir o canto do pássaro. Amém, irmãos? Lembrando que Deus, Ele cuida de cada um de nós. Escute o som do pássaro, ele ainda canta. Para mim é um marco, e pode ser para você também. Deus está no controle de nossas vidas, com certeza, sem sombra de dúvida. Vocês têm essa lembrança de algum marco na sua vida, que você possa olhar para o retrovisor da vida e enxergar o quanto Deus já fez, para que você possa ficar forte, firme, cheio de fé? Irmãos, prossiga caminhando pela fé e seguindo o Senhor, porque sem fé é impossível agradar ao nosso Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Amém, irmãos? É impossível agradar ao nosso Deus sem fé. Precisamos seguir o Senhor, e para isso devemos ter em nossa mente, em último lugar, Deus segue sempre adiante de nós. Amém? Sempre Ele está adiante de nós. Versículo 20 a 22 diz assim: assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem, para os seguir pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite. Mas o versículo 22, ele inicia dizendo o quê? Nunca, nunca. Enquanto aquele povo estivesse no deserto, antes de chegar em Canaã, o Senhor, Ele manteve a sua promessa firme, cuidando deles. Deus, para mim, irmãos, é como se fosse o vento. Eu não posso vê-lo, mas eu posso senti-lo, amém? Assim como você sente o vento batendo, aquela brisa no teu rosto, assim é Deus na minha vida, e eu creio que deve ser na sua. Você não pode ver, mas você pode sentir Ele, amém? Ele é presente. A palavra de Deus diz que Ele estará conosco até a consumação dos séculos, amém? Sempre ao nosso lado, sempre ali. Deus para mim também é como as estrelas no sol do meio-dia. Eu não consigo vê-las, mas eu sei que está lá, no mesmo lugar, amém? Ele sempre está aqui, junto de nós, sempre conosco. Israel foi guiado por uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Essa coluna, ela é identificada como o anjo do Senhor. Isso fala em Êxodo 23, 20 e também lá em Neemias 9, 12. Êxodo 23, 20 diz assim: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Amém, irmãos? Deus, Ele está dizendo que te leve no lugar que eu tenho preparado. Isso me traz à memória, lá no Novo Testamento, quando nosso Senhor Jesus Cristo estava ali nas margens do mar da Galileia, pregando a palavra de Deus, e já era tarde. Então Ele pede para que os seus discípulos subam no barco e atravessem do outro lado.
e ele aproveita e sobe no monte para orar. Mas de repente, o mar começa a ficar agitado, muito agitado, e ali então parece Jesus Cristo andando sobre as águas. Eles até pensam que era um fantasma e ficam assustados, mas a palavra de Deus soa, trazendo paz no coração: não temas, sou eu. Amém? Que frase maravilhosa! Não temas, sou eu. Ele está dizendo isso para você: não temas, sou eu. E ele então acalma aquela tempestade. Acalma aquela tempestade. Irmãos, no mar revolto da vida, no mar que nos leva para lá e para cá, sentimos inseguros e muitas vezes temos medo de naufragar, mas o piloto é Deus, amém? Quem está com a mão no leme é Deus, é Ele que está no controle, Ele que está ali cuidando de nós. Neemias 9:12 diz: e guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo, para lhes iluminar o caminho por onde haviam de ir. Uma importante aplicação era a presença de Deus e a sua proteção. Sombra durante o dia e calor no frio da noite no deserto. E também os guiava, os conduzia naquele deserto. Hoje, irmãos, nós não temos mais o mesmo tipo de orientação visual. Deus, Ele não precisa colocar uma nuvem para nós aqui no calor de Ribeirão durante o dia, ou algo que nos aqueça no inverno durante a noite. Mas contamos hoje, irmãos, com a palavra de Deus, amém? Diz lá em Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jeremias 23, 29 diz: porventura a minha palavra não é como o fogo, diz o Senhor, e como o martelo que esmiuça a pedra? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Nós temos a palavra de Deus para nos guiar, amém, irmãos? E nossa igreja, pela graça de Deus, a maior autoridade aqui é a Bíblia, amém? Nós somos orientados por ela, nós ouvimos ela é a boca de Deus, ela são as palavras de Deus. Nós não seguimos a homem, mas sim a Deus através da palavra dele. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Também, fora a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo, que é o guia e o nosso conselheiro para tomar a Bíblia clara para a nossa caminhada. Lembrando que Jesus disse: eu vou ao céu, mas vos mandarei um Consolador, e Ele vos ensinará tudo que tenho ensinado. Amém, irmãos? O Espírito Santo nos ensina, mostra sempre aquilo que Deus tem nos ensinado. Há momentos em que você e eu temos planos para a vida. Talvez você pode não estar certo do rumo que deve tomar, mas se você esperar nele, Deus, Ele vai guiar você, Ele vai cuidar dos seus passos. Lembra da promessa dele em Salmo 37, 5 e 6, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará, e Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Vamos ler juntos esse versículo, irmãos? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará, e Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Amém, irmãos? Que promessa! Para concluir, irmãos, no passado, nós tivemos um cachorro grande, era um dog alemão, o nome dele era Beethoven, enorme o cachorro, e eu estava pastoreando uma igreja que o terreno tinha 3.000 metros quadrados, bem grande, e eu saía a caminhar com ele, e ele me arrastava, de tão grande que era, e eu puxava ele, e ele me puxava, ele me arrastava de um lado, eu puxava ele de outro, não era fácil,
não era fácil. Ele era forte e gostava de correr e me puxar de um lado para o outro. Disparava, querendo andar por todo lugar. Ele não entendia o que era liberdade. Por isso, não podíamos ir além do terreno da igreja. Ao invés de ser algo prazeroso, acabávamos sofrendo, tanto eu como ele. Então, irmãos, eu parei de andar com Beethoven. Então eu parei e pensei, será que eu sou como o meu cachorro quando Deus quer andar comigo? Sempre estou procurando andar sozinho, tornando difícil o meu relacionamento com meu Deus? Então, para crescer, para conhecer novos lugares na vida cristã, eu decidi que eu queria aprender a andar com o Senhor. E sabe, irmãos, Deus tem sido paciente comigo. Ele ainda não desistiu de mim e Ele não quer desistir de você também. Por que não fazer então da vida cristã um prazer? Siga ao Senhor.